Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês a tecer esta blusa. Este ponto aqui é conhecido como ponto chevron. Inclusive, nós já temos uma peça aqui no canal bem colorida, uma blusa manga longa também com ponto chevron numa variação diferente. Para quem não assistiu o tutorial, vou deixar o link aqui disponível para vocês. E aí, antes de iniciar o tutorial, eu queria falar um pouquinho sobre a criação desta peça. Já fazia algum tempo que eu queria uma peça em crochê, uma blusa com essa variação de cores, preto e branco. E aí, quando eu vi esse ponto, eu achei bem interessante para estar criando, então, a peça do jeito que eu queria, utilizando esse ponto, deu um diferencial bem bacana. Inclusive, esse tutorial eu indicaria para quem já é nível intermediário no crochê, porque como eu estou lidando com um fio tom mais escuro, possa ser que quem é iniciante não se atente muito bem aos detalhes. Como vocês sabem, aqui o canal são tutoriais rápidos e práticos, para quem já tem uma certa noção no crochê, mas quem for iniciante é super bem-vindo, tá? Tentei deixar da forma mais fácil e didática possível, ficou um tutorial bem extenso, inclusive durante a videoaula ali eu vou ensinando para vocês aqui o início dos pontos em cores mais claras, para vocês conseguirem acompanhar todo o passo a passo. Eu também vou deixar o gráfico disponível para vocês, então assim, tentem aproveitar o máximo. Criei esse tutorial com bastante amor e carinho para vocês e espero que vocês gostem. Agora nós vamos à lista de materiais e depois vamos iniciar o nosso tutorial. A minha peça ela equivale a um tamanho P e eu optei por deixar ela assim mais quentinha, uma versão para os dias mais frios, então eu estou utilizando o fio 100% acrílico. O fio é o Harmony da Círculo Produtos. Cada novelo tem 240 metros e o tex é de 416. Então, para minha peça que equivale ao tamanho P, foram 2 novelos na cor preta, 2 novelos na cor branca. Para um tamanho M e ao GG, eu indicaria 3 novelos de cada cor. Vocês podem substituir por outros fios acrílicos, o Classic Pull, o fio Mollet, o fio Flash, certificada. Creio que esses fios com o tex próximo vai ficar bem bacana o caimento, não vai ficar uma peça muito pesada, ao mesmo tempo que quentinha também vai ficar uma peça mais leve, tá? Caso vocês não utilizem o fio Harmony, não saibam a quantidade exata que vocês vão precisar para o fio escolhido, é só se basear pelo tamanho que eu passei aqui para vocês e a quantidade no fio Harmony, já que ele tem 240 metros, e aí vocês olham no rótulo da embalagem que vocês vão utilizar a metragem e assim fazer uma comparação. Essa peça também ficaria muito bacana, uma versão mais leve, com fio de algodão. Então, eu indicaria aqui também um fio Bella, um fio Charme, um fio Anne, o fio Bella Arte. Vocês também podem estar utilizando o fio Barroco 4, tá? Então, é uma peça bem adaptável, e aí vocês escolhem se querem uma versão mais quentinha ou uma versão mais leve. Vou utilizar também uma agulha de crochê de 5 milímetros. Vamos precisar de marcadores, tesoura, agulha de tapeçaria e fita métrica. Então, basicamente, eu comecei tecendo frente e costas de formas separadas. Elas vão ficar assim como se fossem 2 painéis quadrados. E aí, finalizado frente e costas, eu comecei a tecer as mangas. As duas mangas também de formas separadas e elas ficam assim como se fosse em aberto. Finalizado frente e costas e as mangas, eu voltei aqui na parte da frente, aí eu vou deixar aqui elas bem juntinhas, as duas partes, vou costurar as laterais, deixando a passagem dos 2 braços, vamos costurar aqui os 2 ombros, deixando a passagem da cabeça, e aí finalizando a união aqui da parte da frente, eu vou vir aqui para as mangas. Nas mangas, como nós vamos tecer aberta, eu vou precisar fechar aqui na parte de baixo, certo? Então, eu vou costurar aqui a parte de baixo, deixando a passagem do braço aqui. E aí, por último, nós vamos anexar a manga junto à frente e às costas. Essa aqui é a parte da frente da peça. A minha blusa, ela equivale a um tamanho P, eu não queria uma peça muito larga, nem muito comprida, eu queria ela estilo um cropped, então ela ficou um pouco mais justa e um pouco mais curta. Mas caso vocês queiram uma peça mais larga, é só começar com mais correntinhas, se vocês quiserem ela mais comprida, é só trabalhar mais carreiras. Aqui na parte da frente foram 25 carreiras no total.
começando aqui de baixo para cima. Então, cada carreira aqui, as cores, equivale a uma carreira. Então, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante, até chegar na última carreira, que eu iniciei aqui na cor preta e não finalizei. Por que que eu comecei e não finalizei? Aqui é bem acima do nosso ombro, então eu deixei ela pela metade para dar um caimento entre frente e costas. Depois eu vou fazer aqui o outro lado com vocês também, tá? Então aqui na parte da frente eu fui tecendo de baixo para cima e aí fui provando no meu corpo, sempre deixando aqui o início mais ou menos na altura que eu queria que ficasse da minha cintura e fui subindo as carreiras, sempre medindo no meu corpo, até chegar na altura ali do ombro. Se vocês forem trabalhar a peça para vocês, é só seguir mais ou menos o que eu estou falando aqui. Caso a peça seja sob encomenda, aí vocês vão ter que pedir ali mais ou menos a altura que a cliente quer que fique do ombro até a parte da cintura, para daí vocês ir tecendo as carreiras e medindo. Em questão à altura da peça, essas 25 carreiras, pegando então aqui ó, do ombro até aqui embaixo, ficou por volta de 48 centímetros. A largura da minha peça ficou por aproximadamente 44 centímetros. Aqui a largura da peça, para vocês fazerem frente e costas, independente o fio que vocês forem trabalhar, o tamanho da peça sendo PM ou G, basicamente o que vocês vão precisar? Da circunferência total do busto, e aí vão dividir por 2. Eu tenho 93 centímetros de busto, tá? Então, dividindo por 2, vai dar 40 e poucos centímetros para cada lado. Então, aqui esses 44 centímetros foi o suficiente para o meu tamanho. Lembrando que o ponto chevron, ele costuma dar uma enrijecida conforme você vai tecendo as carreiras. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu dividi por 2 a circunferência total do busto e deixei ainda umas correntinhas a mais para a peça não ficar tão justa no meu corpo. Então, fica essa dica aqui para vocês. Finalizei aqui a parte da frente. Na parte das costas, trabalhei a mesma quantidade de pontos por carreira, mas aí aqui na parte das costas, eu teci uma carreira a mais, 26 no total. Por que que eu fiz uma carreira a mais? Também por questão de caimento, tá? Na parte da frente, geralmente, a blusa, ela fica um pouquinho mais elevada na próxima cintura. E aí, pra não ficar meio que levantando na parte das costas, eu fiz uma carreira a mais pra ela dar um caimento melhor na peça, tá? Então, aí, as 26 carreiras aqui, no meu caso, de 48 centímetros, deixa eu ver aqui, foi pra aproximadamente quase 49 centímetros. Dá pouca coisa de diferença, mas é um diferencial que eu acho bacana pra gente estar tecendo a nossa peça, tá? Então, aqui essa é a parte das costas e essa aqui é a parte da frente. Aqui nós temos uma das mangas finalizadas, eu vou medir ela com vocês. Então, a manga, eu trabalhei 30 carreiras no total, comecei aqui de baixo até em cima, e aí sempre medindo aqui no meu braço até que a manga cobrisse, desde aqui da altura onde eu queria que ficasse o punho, até a altura do ombro, tá? Então, desde aqui de cima do ombro até embaixo, no punho foram 56 centímetros no total. A largura da minha manga ficou por aproximadamente 33 centímetros. Agora, nós vamos ao nosso ponto chevron. Eu vou deixar essa parte da frente aqui da peça levemente esticada aqui, uma pontinha pra gente ir acompanhando. Como vocês podem ver, o ponto chevron, ele meio que vai fazendo uma onda, né? E aí, eu imprimi o gráfico, eu tirei esse gráfico lá do Pinterest, para nós irmos acompanhando junto. Inclusive, eu vou deixar em tela cheia a versão colorida dele. A cada carreira tem ali uma cor diferente para vocês acompanharem todo o passo a passo. Mas para quem é iniciante no crochê e não sabe ler o gráfico, basicamente esse ponto chevron, ele é uma sequência de pontos V dentro da carreira. O que que seria o ponto V? O ponto V, ó, vocês podem ver que ele repete por várias vezes. O ponto V é esse ponto aqui, ó. Esse risquinho com 2 risquinhos nele é ponto alto. Essa bolinha é correntinha e aqui novamente ponto alto. Então, sempre dentro do mesmo espaço, nós vamos trabalhar ponto alto, separados por uma correntinha, ponto alto. Esse aqui, então, seria o ponto V, tá? Deixa eu deixar assim ó, pra vocês, ó. Esse aqui é um ponto V, e aí nós vamos trabalhar uma sequência dele dentro do gráfico. Por alguns momentos, nós vamos trabalhar com o ponto V virado ao contrário. Vejam que aqui, ó, e aqui ele é ao contrário, que ele vai ajudar ficando ao contrário para ele fazer essa elevação no ponto. Se eu virar o gráfico ao contrário,
Vejam que aqui, ó, dentro do mesmo espaço nós temos ponto alto, correntinha de separação e ponto alto, tá? Então, basicamente é isso, mas eu vou acompanhando com vocês aqui o passo a passo para ficar melhor a compreensão. Aqui são as correntinhas iniciais, aqui começa a primeira carreira pra cá, finalizou a segunda carreira, a primeira carreira, começamos a trabalhar a segunda carreira. E assim por diante, vai ser carreiras de vai e vem. Nós não vamos trabalhar de forma circular, tá? É sempre primeira, segunda, terceira, quarta carreira por diante. Percebam também que nós sempre vamos iniciar e finalizar a carreira com um ponto V ao contrário. Essas 3 correntinhas aqui equivalem a um ponto alto. E aqui, ó, está como se fosse um ponto V ao contrário. E aqui é a mesma coisa, ó, como se fosse um ponto V ao contrário. Então, todo início e fim de carreira, nós vamos começar e finalizar da mesma forma. Dando início à parte da frente da peça, como eu tinha falado para vocês, para iniciar frente e costas, nós vamos precisar da medida da circunferência total do busto, no caso de vocês, ou se for por uma encomenda, e aí vamos dividir por 2. No meu caso, eu tenho 93 centímetros de busto, dividindo por 2 vai ficar 46,5 centímetros para a parte da frente e 46,5 para a parte das costas. Então, 46,5 mais 46,5 vai dar os 93 centímetros, né? Mas como eu falei para vocês também se atentarem a uma dica, um detalhe, o ponto chevron, ele dá uma leve enrijecida conforme vai tecendo as carreiras. Então, eu não preciso basicamente trabalhar exatamente aquela quantidade ali que deu a minha divisão. Eu vou, de 46 centímetros, eu vou deixar uns 10 centímetros a mais, que é pra peça não ficar tão justa no meu corpo. Então, aqui, ó, com a ajuda da fita métrica, eu vou deixar aproximadamente aqui, ó, 55 centímetros em aberto. E aí, eu vou começar a tecer o meu cordão de correntinhas. Aqui eu fiz um total de 80 correntinhas, conforme eu fui trabalhando as correntinhas, eu fui contando e medindo ao mesmo tempo aqui, ó, pra ver se dava aproximadamente os 55 centímetros que eu precisava. E é interessante que vocês contem quantas correntinhas iniciais vocês trabalharam aqui na parte da frente, para repetir na parte de trás da peça. Agora, dando início ao ponto, eu vou aproximar um pouquinho a câmera para ficar mais perto, tá? Vou deixar aqui, ó, o gráfico. As medidas aqui eu já não preciso mais, eu vou guardar então a minha fita métrica. Aqui eu estou com as minhas 80 correntinhas, tá? Olhem só, pra minha peça aqui. Vou tecer aqui mais 3 correntinhas, porque como vocês podem ver aqui, ó, no início do gráfico, ele me aponta aqui, ó, 3 correntinhas, que seria equivalente ao primeiro ponto. Pularia uma correntinha na base e na próxima faz um ponto alto. Então, aqui no caso, eu vou tecer 3 correntinhas, vou pular um na base e no próximo vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiz 3 correntinhas, vou pular elas aqui, 1, 2, 3, que equivale às 3 correntinhas que eu teci agora. Vou pular a 4ª correntinha, conforme está no gráfico. E aí, na 5ª correntinha, eu vou tecer o ponto alto. Ó, então, eu trabalhei aqui um ponto alto. Então, aqui estão as 3 correntinhas iniciais, a correntinha que nós pulamos na base. Na 5ª, eu teci o ponto alto, igual está aqui, ó, tá? Agora, olhando aqui o gráfico, ele pede para eu pular 2 correntes da base, na próxima, trabalhar um ponto V. O ponto V é ponto alto, corrente de separação, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, na sequência aqui, eu pulo 1, 2 correntinhas, na terceira, trabalho ponto V. Ponto alto, corrente de separação, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Olhando aqui o gráfico, trabalhei esse ponto V, agora eu vou pular 2 correntes novamente na base. Na terceira corrente, vou trabalhar um ponto V, com uma correntinha de separação e mais um ponto V dentro do mesmo espaço. Então, eu venho aqui, pulo 1, 2 correntes, na terceira, vou fazer o primeiro ponto V, que é o ponto alto, corrente de separação, mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Aí, ali ele pede para fazer uma correntinha e repetir um ponto V dentro do mesmo espaço. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um ponto V duplicado, em duplicidade, né? E aí, volta aqui no gráfico. Pede para pular 2 correntinhas, no próximo faz um ponto V.
Então, agora eu vou vir aqui, ó, pulo a primeira, segunda corrente, na terceira, trabalho um ponto V. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Ó, vejam só como ele está se formando aquela onda, né? E aí, voltando agora aqui no gráfico, ele pede para pular duas correntes e agora trabalhar um ponto V ao contrário. O ponto V ao contrário, nós criamos ali um ponto alto, aí pulamos uma corrente da base, na próxima formamos ali o ponto alto novamente. Então, agora aqui eu pulo a primeira e segunda corrente, na terceira vou trabalhar um ponto alto. No ponto V ao contrário, nós não trabalhamos a correntinha aqui em cima, então eu só dou a laçada. A correntinha está aqui, ó, na base, que eu vou pular aqui uma, e na próxima eu faço um ponto alto. E aqui eu fiz o meu ponto V ao contrário, virando assim, ó. Ficou tipo como se fosse o ponto V ao contrário. Aí, olhando aqui no gráfico, novamente pula duas na base, duas correntinhas, faz um ponto V normal, né? Um ponto V virado pro lado certo. Pulo uma, duas correntes, venho aqui na terceira, trabalho um ponto V dentro do mesmo espaço. Então, eu trabalhei o ponto V normalmente. Voltando aqui no gráfico, pula duas correntes na base, vou repetir aquele ponto V em duplicidade. Dentro do mesmo espaço, vou trabalhar dois pontos V separados de uma correntinha. Então, eu venho aqui, trabalho uma, duas correntinhas após, na terceira, vou trabalhar o ponto V em duplicidade. Então, eu venho aqui, trabalho ponto alto, corrente, separação e ponto alto, que formou o primeiro ponto V. Correntinha de separação, dentro do mesmo espaço, mais um ponto V. Ó, como ele já começa a formar a sequência aqui, ó, vejam como ele vai fazendo como se fosse uma onda. Nós estamos aqui, ó, no segundo motivo aqui, ó, do ponto V em duplicidade, né, no topo. E aí, nós continuamos trabalhando aqui. Percebam que é sempre uma sequência. Nós vamos trabalhar aqui, ó, ponto V ao contrário, aí faz um normalmente e um duplificado. Aí, faz aqui o normal, um ao contrário, um normal novamente, duplificado. Aí, faz normal, virado ao contrário, normal, duplificado. Nós vamos meio que repetindo essa sequência. Então, tentem sempre guardar essa sequência, porque em breve vai acabar aqui o gráfico e nós vamos ter correntinhas para ir trabalhando ainda. Então, nós só vamos meio que seguir essa sequência, tá? Então, vejam só, nós estamos bem aqui, agora eu tenho que fazer um ponto V normal, depois um ao contrário, sempre pulando duas correntinhas entre um ponto e o outro. Então, aqui duas correntinhas, na próxima trabalho um ponto V normalmente. Pulo duas correntes na base e vou trabalhar um ponto V ao contrário. Então, eu faço aqui um ponto alto, vou dar a laçada, pulo a correntinha da base, na próxima eu faço ponto alto. Aqui se formou o ponto V ao contrário. Trabalhei aqui o ponto V ao contrário, é um ponto V normal, e daí então um ponto V em duplicidade. Agora eu vou pular duas correntes da base, primeira, segunda, na terceira eu faço ponto V virado pro lado certo, pro lado de cima. Aí, trabalho aqui, ó, pulando duas correntes, na próxima eu vou fazer o ponto V duplificado. Então, eu trabalho aqui, ó, primeiro ponto V, ponto alto, correntinha de separação e ponto alto dentro do mesmo espaço, correntinha de separação e repito um ponto V. Ponto alto, correntinha de separação e mais um ponto alto. Olha só. Então, nós já trabalhamos aqui, ó, uma, duas, três vezes a sequência quando é ali duplificado, né? Então, ó, uma, duas, três. Nós estamos bem aqui e está acabando o nosso gráfico. Agora, aqui na sequência, um ponto V normal e daí um ponto V virado ao contrário. Esse ponto V ao contrário é como se nós estivéssemos bem aqui, ó, no ponto, tá? Então, deixa eu vir aqui com vocês, ainda nós temos bastante correntinhas para ir trabalhando. Então, sempre depois do ponto V duplificado, nós pulamos duas correntes e trabalha somente um ponto V normalmente dentro do mesmo espaço. E aí, pula duas correntinhas da base, trabalha um ponto V ao contrário.
ponto alto, dá laçada, pulando a base, trabalho ponto alto. E aí vocês vão se perguntar, acabou o gráfico, o que que eu vou fazer? Voltam pra cá, tá? Vocês trabalharam o último ponto V aqui da sequência, faz de conta que o ponto V está aqui, ó, tá? Esse ponto é esse aqui, e aí na sequência vocês vão trabalhar o ponto V sozinho, depois ele duplificado, sozinho novamente, e ele é o contrário. Vocês só vão, no caso, tá sempre repetindo, tá? Então, no caso, eu estou aqui, ó, com vocês, vou voltar aqui pro início. Então, como eu já fiz esse ponto que equivale a esse aqui, eu não preciso fazer ele de novo. Vou pular 2 correntinhas da base e já volto pro ponto V aqui normalmente. Então, agora eu vou pular aqui, ó, 1, 2 correntinhas, na terceira faço um ponto V virado pro lado correto. Aí, aqui na sequência, o ponto V duplificado, né? Então, eu pulo 2 correntes na base, aqui tá a primeira, a segunda, na terceira faço ponto V, seguidos de uma correntinha, mais um ponto V dentro do mesmo espaço. E ainda tenho correntinhas aqui, ó, pra ir trabalhando. Então, eu estou aqui, vou seguindo a sequência, ó. Agora, o ponto V normal, depois o ponto V virado ao contrário. Então, eu pulo 2 correntes na base, faço o ponto V virado para o lado certo. Pulo 2 correntes na base, faço ponto V ao contrário. Pulo a correntinha na base, ponto alto. E aí, depois que nós trabalhamos o ponto V ao contrário, é um ponto V normal novamente, e aí volta a fazer ele duplificado. Então, agora eu pulo aqui, ó, 1, 2 correntes na base, faço ponto V normalmente. Pulo 2 correntes na base, vou trabalhar o ponto V duplificado. Correntinha, repito aqui. Olhem só. É só seguindo o gráfico, gente, não tem segredo, tá? Quando acabou o gráfico, perceba o último fio, o último ponto aqui que vocês fizeram, que é o ponto V virado ao contrário, volta aqui pro início e já vai trabalhando aqui, ó, a sequência, tá? Então, agora aqui eu estou como se fosse no ponto duplificado, aqui já seria novamente, né, que nós já retornamos. Aí, fez o duplificado, faz o normalmente. Pula 2 correntes na base, faz um ponto V sozinho. Na sequência, ele pede para fazer aqui um sozinho virado ao contrário, então pula 2 na base, trabalho ponto alto, laçada, pulo da base, ponto alto. Depois que nós trabalhamos um ponto V ao contrário, pula 2 correntes e trabalha um ponto V virado do lado correto, né? Então, eu venho aqui dentro da correntinha, trabalho ponto alto, correntinha e ponto alto. Está acabando a nossa sequência aqui, ó, de correntinhas. E aí, como que eu falei pra vocês, que nós sempre vamos começar e finalizar com o ponto V ao contrário, né? Então, aqui, ó, eu só tenho agora 1, 2, aqui eu pularia e faria aquela sequência do ponto duplificado. Então, eu vou desmanchar, eu não vou finalizar, porque aqui eu não tenho mais correntinhas, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó, a minha carreira com o ponto V virado ao contrário. Essas correntinhas aqui depois a gente arremata, tá? Ó. Estão verificando aqui, ó, ficou mais ou menos isso, a sequência. Então, eu finalizei aqui, ó, com ponto V no início e no fim virado ao contrário. Aqui é o início e aqui é o fim. E essas correntinhas a gente finaliza depois. Para a segunda carreira, agora nós vamos começar a trabalhar daqui pra cá. E aí, nós temos que trocar a cor do fio. Vou pegar aqui, ó, o fio na cor cinza. Vou dar a laçada, passando ele aqui, ó, por dentro, onde ficou na espera na cor rosé, ó. Puxa ele pra cá, né? Aí, puxo esse fio rosé aqui. Vou cortar o fio rosé.
Vou deixar o fio rosê de lado. Sempre vou deixar aqui, ó, uma sobra dos fios, pra depois, quando nós formos fazer o arremate, ficar mais fácil, tá? Podem ver que aqui eu deixei os fiozinhos. E agora nós vamos começar, então, a trabalhar em outra cor, a segunda carreira. Então, nós vamos voltar trabalhando em cima da sequência dos pontos Vs. Aí, agora aqui na segunda carreira, bem em cima daquele ponto V ao contrário, nós vamos trabalhar 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. E aí, nós vamos trabalhar um ponto alto dentro do ponto V da sequência. Então, vocês sempre vão ter que verificar aqui, ó, onde tá o ponto V, que nós vamos trabalhar entre eles, tá? Então, aqui, como eu falei pra vocês ali, ó, pede pra fazer 3 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E agora, nós temos que voltar trabalhando, tá? Em cima dos pontos. E aí, agora aqui ele fala, ó, que tem que fazer um ponto alto dentro da correntinha do ponto V. Aí, nós temos que verificar aqui onde está o ponto V, tá? Ó, aqui é o ponto V ao contrário, e aqui está o primeiro ponto V da sequência. Ó, aqui o ponto V normal, e aqui aquele ponto V em duplicidade, certo? Então, aqui dentro tem que trabalhar um ponto alto. Então, eu viro aqui o trabalho, ó, o ponto V está bem aqui, ó, o meio dele. Faço aqui um ponto alto. Aí, depois ele me fala que eu tenho que pular lá no próximo ponto V, e eu tenho que trabalhar um ponto V dentro dele. Onde que está o próximo ponto V? Está bem aqui, ó, que é aquele ponto V em duplicidade. Ó, a carreira anterior tá o ponto V em duplicidade, e aqui ele está pedindo para fazer, então, dentro dele um ponto V, né? Então, eu venho aqui, ó, naquele ponto V em duplicidade, ó, aqui tá um ponto, aquela correntinha de separação, e aqui está o outro ponto. Então, eu vou vir bem em cima aqui, ó, do primeiro, e faço um ponto V. Aí, eu finalizei aqui, ó, o ponto V em cima do primeiro em duplicidade, ó, estou bem aqui, tá? Trabalhei aqui. Aí, onde tinha aquele ponto V em duplicidade, dentro da correntinha, ele tá pedindo pra eu repetir, ó, aquele ponto V em duplicidade dentro da correntinha. Então, a correntinha tá bem aqui, ó, tá? Entre um ponto V e o outro, ó. Então, eu vou vir dentro aqui, ó, do meio, faço ponto V, ponto alto, correntinha e ponto alto. Repito a correntinha, mais um ponto V dentro do mesmo espaço. Olha só. Então, ó, dentro da correntinha, fiz aquele ponto V em duplicidade. Aí, volto aqui no meu gráfico. Finalizei aqui, ó, o ponto em duplicidade dentro da correntinha. Agora, dentro do próximo ponto V, trabalho um ponto V dentro dele. O ponto V está bem aqui, ó. Então, venho dentro dele, trabalho outro ponto V. Olha só. Aqui, ó, vocês percebam que eu tenho agora um ponto V sozinho, aquele ponto V ao contrário e aquele outro ponto V sozinho. E aqui ele tem aquele em duplicidade. Olhando aqui no gráfico, o ponto V que era ao contrário está bem aqui, ó. Eu acabei de finalizar esse ponto aqui dentro do outro, certo? E aí, agora, entre esse ponto V normal, o ao contrário e o outro normal, eu vou ter que fazer, ó, como se fosse um ponto V em cima dos dois aqui, ó, que são os corretos, né? Os virados pra cima. Então, eu vou vir aqui, ó, onde tá o ponto V normal, que é o pra cima, vou fazer um ponto alto dentro dele, sem dar a laçada, sem dar correntinha de espaço. Aqui está o ponto V ao contrário, e aqui está o próximo V, o ponto V certo. Dentro dele, faço um ponto alto. Então, eu meio que juntei aqui, ó, os pontos para ele poder continuar dando a sequência, para ele ficar com aquela elevação, tá? Então, ó, aqui tá o ponto V normal com o outro, dentro dele fiz um ponto alto dentro de cada um, e aqui tá o ponto V ao contrário. Olhando aqui no gráfico, ó, ponto V ao contrário da carreira anterior, e aqui estão os dois pontos, ó, que eu fiz dentro dos dois pontos Vs. Finalizei aqui, volto procurar lá onde tá aquele ponto V em duplicidade da carreira anterior. Aí, dentro do primeiro ponto V, faz um ponto V na correntinha de separação,
faço em duplicidade. Então, assim, conforme vocês forem tecendo, vocês vão vendo que é sempre uma sequência, tá? Então, agora eu venho aqui onde está o ponto em duplicidade. Dentro do primeiro ponto V, eu só vou fazer um ponto V. E aonde tem a correntinha, que é de separação entre um e o outro, eu vou fazer o ponto V em duplicidade. Olha só. Aí, dentro desse ponto V que está aqui, que era em duplicidade do outro, eu vou trabalhar igual aqui, ó, somente um ponto dentro dele, um ponto V, né? Então, ó, eu trabalho aqui o ponto V. E aí, agora aqui, ó, novamente, nós temos aquela sequência. Ponto V normal, sozinho, ponto V ao contrário, ponto V normal, sozinho. E aqui tá aquele em duplicidade. Dentro desses dois pontos V normais, eu vou trabalhar um ponto alto, seguido de um ponto alto. Então, eu venho aqui, trabalho ponto alto, dou a laçada, pulo aqui, ó, pro ponto V normal, trabalho um ponto alto. Ele meio que esses dois pontos, ele meio que junta aqui, ó, pra ele fazer essa elevação pra baixo, pra ele ficar aquela sequência, né, como se fosse um ponto em formato de ondas. E aqui, novamente, nós temos o ponto V em duplicidade, ó, aqui tá a correntinha da carreira anterior, nós trabalhamos duas vezes o ponto V aqui dentro, né, separados da correntinha. Então, sempre dentro do primeiro ponto V em duplicidade, é somente um ponto V em cima dele. Onde tem a correntinha de separação entre os dois, nós vamos trabalhar dois pontos Vs. Separados por uma correntinha, mais um ponto V. Aqui tem o outro ponto V, ó, daquele que nós trabalhamos duplo na outra carreira. Dentro dele eu vou fazer um ponto alto somente. Aí aqui nós temos de novo, ó, aquele ponto V ao contrário e os dois, né, que estão certos. E aí dentro do que está certo faz um ponto alto, dou a laçada, pulo lá pro próximo, faço um ponto alto. Verifico, sempre verifiquem assim, ó, se vocês estão em dúvida onde que tá ponto V, onde que tá correntinha, qualquer coisa vira pra esse lado aqui, ó, que daí fica o lado certo dos pontos pra vocês se atentarem, ó. Então, aqui tá aquele em duplicidade, ponto V normal, aqui é o ponto V ao contrário, e assim por diante. Então, agora nós chegamos novamente naqueles em duplicidade. No primeiro é somente um ponto V dentro do espaço, onde nós temos a correntinha de separação entre eles, nós trabalhamos o ponto V em duplicidade. Então, é ponto V, correntinha de separação, mais um ponto V. Aqui onde está o segundo da carreira anterior, é só um ponto V dentro dele. Chegamos aqui, ó, na última sequência dos dois pontos V sozinhos normais e o que está virado ao contrário. E aí, dentro do primeiro é um ponto alto, dando a laçada, pulo lá pro próximo, fazendo um ponto alto dentro dele. Aqui nós temos o último ponto em duplicidade, então dentro do primeiro eu faço um ponto alto. Onde tem a correntinha de separação entre eles, trabalho o ponto V em duplicidade. Aqui no segundo ponto V é somente um ponto V dentro dele. Estamos chegando ao fim da carreira, ó. Aqui eu tenho um ponto V normal e um ponto V virado ao contrário. Como que nós tínhamos feito aqui no início, nós trabalhamos em cima do ponto V ao contrário 3 correntinhas, que equivalia ao primeiro ponto, e aí pulamos lá pro primeiro ponto V da sequência, fazendo um ponto alto dentro dele, né? Então, nós vamos finalizar aqui da mesma forma. Onde está o ponto V virado do lado correto, vou fazer aqui, ó, um ponto alto dentro do espaço.
Vou dar a laçada, pulo aqui, ó, no ponto V ao contrário, bem em cima das 3 correntinhas iniciais ali, ó, e fecho com ponto alto somente. E assim nós completamos a segunda carreira. Então, aqui eu já estou com a cor que eu vou trabalhar novamente, que é a cor nude ou rosé, certo? E aí nós vamos começar a trabalhar a terceira carreira. Nós temos que virar aqui, ó, para começar a trabalhar a terceira carreira sobre a cor cinza. Aí eu venho aqui, olha, essa aqui é a primeira, a segunda, a terceira carreira. No caso, nós vamos começar a terceira carreira daqui pra cá, tá? Então, aqui da terceira carreira, ele está pedindo para eu trabalhar 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, dentro daquele ponto, né, anterior. Pula lá no próximo ponto V e faz um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Olha aqui onde está o primeiro ponto V da sequência, é esse aqui, né? Aqui tá aquele em duplicidade, esse aqui é o primeiro ponto V da sequência. Então, aqui no início, eu só vou trabalhar com um ponto alto dentro desse ponto V. Ó, fiz aqui como se fosse um ponto V ao contrário. Aí, eu vou dar a laçada. Nós vamos trabalhar daí dentro do primeiro ponto V da duplicidade lá, ó, somente um ponto V dentro dele, né? Aí, depois, pula lá no meio do ponto V em duplicidade e trabalha o ponto V em duplicidade. Então, aqui, ó, está o ponto V. Vou trabalhar aqui ponto V. Aqui a correntinha de espaço entre um e o outro, vou trabalhar em duplicidade, ponto V. Aqui tá o outro ponto V da sequência, que era o em duplicidade da carreira anterior. E ali nele é somente um ponto V. Aqui nós temos aquela sequência, ó. Ponto V sozinho, como se fosse ponto V ao contrário. E novamente aqui é o ponto V sozinho antes daquele em duplicidade. Então, aqui eu vou trabalhar somente um ponto alto. Vou dar a laçada, pulo aquele ao contrário, já pulo lá pro próximo sozinho, que é o certo. E faço um ponto alto. Vou dar a laçada, pulo lá na primeira sequência em duplicidade, dentro do primeiro só faz um ponto V. Onde tem a correntinha de separação entre um e o outro é o ponto V em duplicidade. Aí, dentro desse daqui, só trabalha um ponto V. Olhem só. E assim ele vai se formando o nosso ponto chevron. Então, aqui novamente, ó, nós temos aqueles 2 pontos V's que são os certos sozinhos e aquele que é invertido. Então, no primeiro, que é o certo, só vai fazer um ponto alto, laçada, pula o que tá invertido, vem pro que é o normal e só vou fazer um ponto alto dentro dele. Aí, aqui está aquele em duplicidade, dentro do primeiro só trabalha um ponto V dentro dele. Na correntinha de separação entre um ponto V e o outro, se trabalha o ponto V em duplicidade. Aqui no próximo, somente um ponto V dentro dele mesmo. Novamente, chegamos lá naquela sequência que tem um ponto certo, o virado ao contrário e o certo. E aí, dentro do primeiro, faz ponto alto, laçada, bem dentro lá do que está certo, laçada. E sempre esse que está virado ao contrário, a gente não vai fazer nada dentro dele, tá? Ó, vejam que aqui ele ficou sozinho, aqui também ficou sozinho e assim por diante. Chegando ao final aqui, ó, nós temos mais algumas vezes a sequência. Ponto em duplicidade faz no primeiro ponto em V, faz um ponto V. Dentro da correntinha faz o ponto V em duplicidade.
Dentro desse aqui, só faz um ponto V. Aí aqui, novamente, ó, temos aquele virado ao contrário. E os dois que é o correto, né? Ó, os dois corretos e ao contrário. Então, dentro do primeiro certo, só faz um ponto alto. Pula o ponto V ao contrário, vai lá no próximo, faz somente um ponto alto dentro dele. Aqui nós temos o em duplicidade. Então, aqui no primeiro só faz um ponto alto dentro dele. Onde é a correntinha de separação, nós trabalhamos um ponto V, correntinha de separação e mais um ponto V dentro do mesmo espaço. Aqui nesse último, trabalha somente um ponto V dentro dele. Estamos finalizando a nossa carreira. Então, aqui tem um ponto V certo e aqui como se fosse ponto V ao contrário, que é o último da nossa sequência. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto dentro dele. E aí, eu pulo lá naquelas 3 correntinhas iniciais, bem em cima dele, fecho com um ponto alto. E a nossa terceira carreira está finalizada. E aí, da terceira carreira em diante, vai ser sempre essa sequência. Esse aqui é o lado certo, esse aqui é o avesso, tá? Então, perceba que nós sempre vamos trabalhar em cima dos pontos V da carreira anterior, tá? Olhando aqui, ó, do começo, então, onde tem o ponto V em duplicidade, nós trabalhamos no primeiro e no último dele somente um ponto V. Onde tem aquela correntinha de separação do ponto V em duplicidade, nós trabalhamos o ponto V em duplicidade. Aqui onde tinha aquele ponto V virado do lado certo, antes do virado ao contrário, e esse novamente virado do lado certo, nós vamos trabalhar um ponto alto dentro de cada um deles, deixando aquele do avesso sozinho, ó. Pra ele poder fazer o formato ali como se fosse meio que em onda, né? E aqui, novamente, ó, sempre vai repetindo a mesma sequência. E assim, a cada carreira vai trocando de cor, sempre iniciando aqui, ó, com 3 correntinhas, ou finalizando, né, com ponto alto. Aí, pula ali no próximo ponto V, faz um ponto sozinho, e aí segue a sequência novamente. E é assim que eu fui trabalhando frente e costas, né, mesma quantidade de pontos por carreira. E aí, na carreira da frente foram 25 carreiras no total, e nas costas, 26 carreiras. E aqui a minha primeira parte já está finalizada, como eu falei pra vocês, trabalhei as 25 carreiras. A carreira de número 25 eu fiz pela metade, que é acima do meu ombro. Vou medir aqui pra vocês, deu por aproximadamente 13 centímetros essa carreira que eu fiz pela metade, que seria a última, tá? E aí agora nós vamos fazer desse lado aqui. Eu comecei daqui pra cá, daí cortei o fio, finalizei. E agora nós temos que fazer desse lado aqui também. Agora, como eu comecei aqui, cortei o fio, eu vou pôr o fio bem aqui, ó. Se vocês olharem na segunda vez aqui onde tem a elevação, né, que eu finalizei a carreira, então eu vou fazer aqui, ó, por 2 elevações também. Então, agora aqui eu vou fazer como se fosse ao contrário, né? Então, eu vou ver bem em cima aqui, ó, da elevação, aonde seria pra fazer um ponto V em duplicidade. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas que vale o primeiro ponto, correntinha de separação e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Aqui onde seria o ponto V em duplicidade, eu só vou fazer um, tá? Porque nós estamos trabalhando, no caso, a metade, né, da sequência da carreira. Aí, bem aqui, eu tenho aquele ponto V que ficava sozinho. Vou trabalhar um ponto V somente aqui dentro do espaço. Olhando aqui a sequência, agora tem aquele ponto V normal, o virado ao contrário normal. Então, aqui é um ponto alto, dou a laçada, pulo aqui, ó, pro próximo ponto alto. Aqui tem o último da sequência duplicidade, então no primeiro é sempre um ponto alto somente dentro dele. Pulo aqui para aquela correntinha de separação, vou trabalhar o ponto V em duplicidade. Aqui tá aquele ponto V sozinho, vou trabalhar um ponto V somente. E aqui está acabando a carreira. Aí, aqui no caso, nesse ponto V, é só um ponto alto.
E aqui onde tá o fim da carreira, né, que seria aquele ponto V ao contrário, um ponto alto em cima dele aqui, ó. Faço uma correntinha só pra garantir e corto o fio, ó. Então, eu fiquei agora com os dois lados certos, ó, tá? Então, aqui tá finalizada a primeira etapa. Agora, nós vamos repetir todo esse processo aqui na segunda etapa, que seria as costas. Começa de baixo pra cima, vai trabalhando as carreiras. Só que daí, eu trabalhei a carreira de número 25 normalmente. E aí, eu fiz mais uma carreira pra dar aquela balanceada, né, entre frente e costas, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo. E agora aqui mostrando pra vocês a manga finalizada, que eu falei que foi 30 carreiras trabalhadas. E no total aqui foi aproximadamente, a largura deu por volta de 33 centímetros. Aqui na parte da manga, pra vocês iniciarem, vai ser a mesma sequência que nós trabalhamos frente e costas, tá? A única diferença é em questão como que vocês vão medir no corpo de vocês e iniciar o cordão de correntinhas. Enquanto na parte da frente e costas nós pegávamos ali a circunferência total do busto, dividia por 2, e dessa medida nós fazíamos metade para frente e metade para as costas, no braço vocês vão medir a circunferência total do braço de vocês. Pode ser ali próximo onde a gente fala o muque, né? Próximo à altura do ombro. Vocês vão, então, medir a circunferência. E aí, por exemplo, o meu dá por volta de 37 centímetros. E é o cordão de correntinhas iniciais que vocês vão precisar para começar a fazer a manga de vocês. Como eu falei, aqui finalizou com 33 centímetros porque ele dá uma leve enrijecida. Então, vocês procurem medir a circunferência ali do braço de vocês, deixam em 5, 10 centímetros a mais de correntinhas, e aí vai trabalhando a sequência aqui, porque se ele dá uma leve enrijecida, a manga não vai ficar tão justa, a não ser que vocês queiram a manga mais justa. Aí vocês meçam a circunferência total, e aí faz o cordão de correntinhas relativo ao tamanho que vocês mediram, tá? Então, lembrando mais uma vez, enquanto na frente a gente mede a circunferência total e divide por 2, na manga vocês só vão medir a circunferência total, ali próximo ao ombro, e aí vão começar o cordão de correntinhas relativo ao tamanho. Não precisa dividir, tá? Senão a manga vai ficar muito justa. E aí, chegou lá a quantidade de correntinhas que vocês precisam iniciar a peça. Vocês vão trabalhar a mesma sequência aqui que eu ensinei pra vocês no começo, seguindo o gráfico, até atingir a altura que a manga cubra ali, desde o punho até a altura do ombro. Finalizado frente, costas e as mangas, agora é o momento de nós começarmos a união das partes para formar a nossa blusa. Então, aqui eu já estou com a parte da frente e das costas. E aí, uma dica para a gente fazer a união dessas duas partes é deixar ambas viradas do avesso, tá? Como que vocês vão saber o lado certo e o avesso da peça? Vou pegar aqui a nossa amostrinha, porque aqui daí é um tom mais claro os fios, para vocês conseguirem se atentar. Então, vocês vão vir aqui na cor que vocês escolheram, na peça de vocês, no meu caso é preto e branco. Vocês vão vir na primeira carreira que vocês iniciaram, ambas as partes, frente e costas, e aí vocês vão observar aqui, ó, essa aqui é o lado certo da peça, e esse aqui é o lado avesso. Vejam que fica, parece que em relevo, o lado avesso da peça, certo? Então, eu vou deixar o lado avesso da parte da frente virada para cima, o avesso, e as costas também eu vou deixar virada, no caso, ao contrário, tá? Ó, então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, eu estou com o avesso e o avesso para fora, e o lado certo de ambos os lados ficou aqui para dentro. Aí, nós vamos costurar e depois desvirar. E aí, as duas partes vão voltar a ficar ao normal, ambas para os lados certo e o avesso, né, dentro da peça. Então, agora eu vou vir aqui, ó, aonde eu tinha deixado na parte da frente aquela carreira pela metade de ambos os lados. Peguei aqui, ó, a agulha de tapeçaria com um pedaço de fio preto. Vou vir bem em cima aqui, ó, do primeiro ponto, vou passar o fio. E aí, eu já vou pegar aqui, ó, em cima do primeiro ponto aqui do outro lado. E aí, eu vou prender esse fio aqui, nós vamos unir, então, ali como se fosse o ombro, né, da nossa peça. Ó, então, eu faço um nozinho aqui pra prender bem, como se fosse acima do ombro. E agora, aqui, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou unir, ó, esse pedaço aqui, ó, certo? Então, eu vou pegando aqui, ó,
bem certinho o ponto de cá com o ponto de cá e vou costurando. Novamente procuro aqui, ó, o início do ponto V com o início do ponto V aqui, fecho. Aqui onde tem aquela correntinha de separação do meio do ponto V, e aqui eu faço novamente. E assim nós vamos procurando, tá o ponto desse lado com o ponto desse lado aqui, e vamos costurando, olha, vai ficando assim. Ó, aqui eu estou chegando, tá no final, só sigo aqui, ó, costurando ponto sobre ponto, de um lado ao outro. Ó, aqui eu estou em cima das 3 correntinhas aqui, onde eu tinha finalizado a carreira pela metade. Aqui, um fiozinho. Vou passar mais uma vez aqui pra prender bem o fio. Faço tipo um nozinho aqui, ó, depois a gente faz o arremate, tá? Aí eu corto esse fio aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Procurar aqui onde está o meio da carreira na outra cor. Aqui eu já vou prender o fio. E agora é só seguir costurando desse lado aqui também. Então, aqui eu já ensinei para vocês como fazer a costura, é bem simples, unir frente e costas, tá? Em ambos os lados. E aí, eu já adiantei, eu já fiz a união aqui na parte de baixo do braço, inclusive já costurei na peça. E costurei aqui também desse lado, pra ver como que eu ia fazer e daí ensinar desse lado aqui pra vocês, tá? E agora a primeira coisa que nós vamos fazer é acabar com esses arremates aqui, ó, da parte da manga, tá? Então, aqui, ó, na última carreira, que seria no branco, eu já prendi um fio do lado do outro, fiz aqui, ó, um nozinho pra prender. E aí, nós vamos deixar bem alinhadinho aqui, então, ó, a primeira carreira, ó, branco com branco. E aí, vocês seguem até aqui embaixo, deixa bem alinhadinho aqui, preto com preto. Nós temos que deixar as carreiras, né, de forma uniforme uma em cima da outra aqui. E aí, agora, nós vamos começar a pegar esses fiozinhos, essa aqui é a parte mais chatinha da peça. Nós vamos, então, começar aqui, ó, a pegar os fiozinhos de um lado do outro e nós vamos começar a fazer nozinhos, tá? Pra poder prender, já vai meio que costurando um lado e o outro, ao mesmo tempo arrematando. Depois, nós vamos cortar esses fiozinhos e passar mais uma costura aqui pra prender bem ambas as partes. Aí, sempre cuidem, ó, pra tentar pegar os fios próximos uns aos outros, pra não acabar pegando muito aqui embaixo, eles pegam muito aqui em cima e meio que envergar a peça, tá? Então, aqui no caso, eu vou fazendo assim. Aí, olha aqui onde tá esses fiozinhos, ó, eles aqui estão perto uns dos outros. Aí, venho aqui. Prende bem, se quiserem até pingar uma gotinha de cola, tá? Pra realmente prender a peça. Conforme eu já for fazendo essas costuras, eu já vou cortando esse fio aqui, porque tá me dando agonia esses fiozinhos aqui. Aqui embaixo também já dá pra cortar, ó. Prendi bem de um lado e do outro. Corto as sobrinhas de fio, ó. Ele já vai ficando assim, tá? Deixa eu pôr mais perto aqui pra vocês, ó. Aí, agora eu vou vir aqui, ó, olha onde que tá o fio. Ó, daí vou prender esses aqui. Prende bem. Puxa bem. Aí eu já vou cortar esses aqui.
assim vocês vão fazendo até lá em cima, tá? Só vai prendendo aqui, ó, praticamente nós estamos unindo um lado com o outro e já meio que fazendo um nozinho, ó. Prendendo e ajudando nessa união, tá? Depois nós vamos fazer mais uma costura aqui. Olha só, vindo mostrar pra vocês aqui, eu já fiz praticamente... Ela já até parece que tá meio que costurada, né? Olha só. Mas ainda nós vamos fazer uma costura aqui, tá? Então, aqui é tudo a união, ó, de um lado do outro, que eu já fui meio que fazendo um nozinho e cortando. Eu já tô aqui, ó, falta um pouquinho menos da metade pra eu finalizar. A parte dos arremates, olha só, ficou mais ou menos assim, estão vendo, ó? Aí agora eu preciso costurar, porque ele ficou com uns buraquinhos aqui ainda, né? E aí eu quero que a cor preta que predomine a questão de acabamento da peça. Então eu peguei aqui um fio preto com agulha de arremate, vou vir bem aqui embaixo, ó, na primeira carreira, onde nós iniciamos. Vou vir bem em cima aqui, ó, do primeiro ponto. E aí eu vou passar aqui o fio pra prender, pra gente poder costurar aqui na parte de baixo para cima. Então aqui eu vou fazer um nozinho pra prender bem o fio. E aí, eu vou aproveitar aquele fiozinho que ficou aqui, ó, da primeira carreira que a gente iniciou. Aí, eu vou pegar esse fio que eu já prendi aqui, vou prender mais uma vez aqui, um lado com o outro. Olha só. Aí, agora, ó, que já tá... Depois a gente arremata esse fio que sobrou aqui, tá? Aí, agora, o que eu vou fazer, ó? Com o fio preto, eu vou começar a costurar toda essa parte aqui de baixo, tá? Pra poder ficar bem unido, né? No caso, ambas as partes. Tá, olhem só, aqui eu tô costurando de baixo pra cima, bem no meio aqui, ó, na união. Tô passando o fio aqui, ó, de um lado pro outro e costurando, como a gente sempre costuma costurar aqui as peças, como eu ensino pra vocês, tá? Vai pegando aqui, ó, de um lado, aí passa ali, ó, do outro... Aí dá uma puxadinha, sem puxar muito pra não ficar repuxada a costura, tá? Ó, então vejam que aqui eu costurei a parte de baixo já, e aqui onde nós temos que ir costurando. Mostrando a vocês, ó, eu tinha começado aqui a costura, finalizei toda ela, aí eu deixei esses fiozinhos aqui de sobra, porque ainda nós vamos ter que colocar a manga no restante da peça, e às vezes esse fiozinho aqui ajuda. Finalizei aqui, vou deixar a manga virada do avesso, porque eu vou costurar ela de avesso na peça, e depois nós viramos tudo de uma vez só. Aí, gente, aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu já vou começar a unir aqui a parte de baixo da peça, igual nós fizemos aqui mais ou menos na manga, e aí eu vou deixar um espaço aqui pra passagem do braço. Já vou arrematar todos esses fios aqui, antes da gente começar a fazer a parte da costura da manga, pra facilitar. Então, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos, olho onde está o fio branco com o preto. Já vou fazer aqui um nozinho pra prender. A gente vai, faz um nozinho bem forte. Pra quem tá usando ali cola, já cola. Esse aqui eu já prendi, já vou cortar. Quanto menos fio, melhor aqui pra gente. Aí vem aqui, procuro, ó, os próximos fios de um lado e do outro. Estão bem aqui. Aí, novamente, ó, faço nozinho bem forte. Mais uma vez. Já corto o fio aqui, ó. Tá meio que, ó, unindo aqui o lado, tá? E aí, eu vou fazendo aqui até chegar a um certo ponto que eu vejo mais ou menos aqui, ó, que é o espaço pra minha manga. Aqui eu já finalizei, ó, boa parte, tá? Eu vou deixar agora a partir daqui sem finalizar, unindo os lados, porque tem a questão da manga, tá? Então, ó, tá um belo espaço aqui ó, em questão da manga, e a manga está bem aqui, ó. Só que aqui tá cheio de fiozinho pra gente poder costurar a manga, certo? Então, agora, ao invés de eu continuar arrematando, como eu estava fazendo aqui, ó, pegando o fio desse lado com desse lado e fazendo nozinho, agora eu vou começar a fazer ao contrário, ó. Eu vou pegar todos os fiozinhos desse lado aqui e vou fazer umas 2 ou 3 nozinhos com eles de cada lado mesmo, ó. Por exemplo, aqui, tá? Aí eu corto o fio. Aí venho aqui, ó, pra esse lado, pego aqui o fiozinho preto e branco, faço o nozinho de novo, umas 2, 3 vezes bem forte e corto, que é pra facilitar, que na hora que a gente for costurar não ficar cheio de fio aqui, tá?
Então, aqui, ó, eu finalizei os arremates de ambos os lados, frente e costas, tá? Deixei só esses fiozinhos aqui bem no topo pra ajudar, caso precise aqui na hora de costurar. E aí, agora nós vamos começar a costurar. E agora, pra costurar a manga, pra facilitar, nós vamos usar marcadores, tá? Nós vamos pegar, então, aqui, ó, ver bem onde está o início aqui da cava do braço. Vamos pegar aqui o meio da manga. Vejam que a manga está dobrada bem certinha, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui o meio da manga e vou prender junto a blusa aqui. Então, vou vir bem aqui no meio da manga, onde ela está dobrada. Passo aqui junto com o marcador. Isso aqui vai ajudar a gente pra costurar a peça, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou deixar bem certinho alinhado aqui, ó, o fim da manga com a parte da blusa, ó, mais ou menos aqui e aqui. Aí, eu coloco o marcador aqui também, ó. Então, nós meio que prendemos já a peça, né? Agora, nós vamos começar a costurar, então, esse lado daqui com esse lado aqui. Vamos pegar, então, aqui o fio preto, puxa aqui o marcador mais próximo, venho aqui bem no início, ó, e vou começar a costurar. É um pouquinho chato de costurar, porque aqui no caso vai fazendo essa onda, e aqui é reto. Mas é só vocês irem meio que alinhando, ó, ambas as partes e ir costurando que dá certo no final, igual lá do outro lado que eu já fiz. Então, basicamente, ó, pra facilitar aqui o marcador, aí vocês já vão meio que costurando, ó, vai alinhando aqui ambas as partes. Aí, vocês colocam assim, ó, pra ver se tá dando certo, tá ficando bem alinhadinho, dá uma puxadinha aqui e segue costurando. Gente, não tem muito segredo, tá? Faça que dá certo. E aí, eu já costurei aqui a frente, tá? Agora, eu vou virar aqui, ó, a peça. Nós vamos costurar deste lado aqui. Então, aqui tá, ó, o fio, pra aproveitar ele mesmo. E aí, eu só sigo costurando aqui desse lado também, ó. Então, eu já costurei aqui a parte de baixo, agora eu vou costurar essa parte aqui. Inclusive, aqui eu já vou tirar esse marcador aqui de cima, porque eu já terminei de um lado. Aqui eu já não preciso mais, vou deixar só esse aqui de baixo. Ó, dei sempre cuidando pra não costurar aqui, tá? Embaixo, porque aqui nós temos que deixar a passagem, ó. Daí agora eu só vou pegando aqui, então, desse lado, com esse lado e sigo costurando. E aí, olhem só, que eu já costurei também desse lado, deixa eu colocar a mão aqui por dentro pra vocês verem, ó. Então, aqui está a finalização da manga. Eu estou chegando bem aqui embaixo, onde eu tinha deixado aquele marcador. Eu vou tirar ele daqui já também. E aí, o fio preto que eu estava costurando aqui a manga, ele está, ó, tá acabando. Então, eu vou tirar agora ele daqui da agulha, tá? E aí, eu peguei um outro pedaço de fio preto. Só mostrando pra vocês como que eu fiz aqui o acabamento, mas é bem opcional pra cada um, tá? E aí, nós temos que costurar aqui a parte de baixo ainda da peça que ficou faltando. No caso, essa parte aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Como, né, não tem mais o fio aqui pra eu continuar, então eu vou prender o fio aqui embaixo e eu vou costurar agora de baixo pra cima. E daí, eu finalizo lá em cima a costura já ali junto com os arremates ali da manga. Então, aqui eu vou prender o fio aqui embaixo. Prendi o fio aqui. E agora, eu vou subir costurando aqui até chegar onde tá a manga, pra gente finalizar a manga aqui, ó. Tá cheio de fiozinhos aqui. Agora, eu só vou subir aqui, finalizando aqui.
Então, olhem só, aqui a peça já está virada para o lado correto, finalizamos todos os arremates, as costuras, chegando ao fim de mais um tutorial. Acho que esse aqui foi um dos tutoriais mais extensos que eu já gravei para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Quem criar essa versão não deixa de me marcar nas redes sociais, e quem ainda não é inscrito aqui no canal não deixa de se inscrever. Um beijo e até a próxima videoaula.